Boa noite a todos. Continuemos nessa vibração calorífica e serena da prece. Jesus nos abençoe. Naqueles dias heróicos de pregação do Evangelho nascente, era o mês de junho, que ardia mais do que nos anos anteriores. O sol irisava de luz as nuvens altaneiras, a tudo cobrindo de ouro. A montanha era de suave aclive, salpicada de arbustos de pequeno porte, que serviam de abrigo para a multidão que desde cedo para lá acorrera, no afã de encontrar. Eram galileus, pessoas simples, judeus de Jerusalém, de além do Jordão, gregos, da região da Decápole, cujas vozes se misturavam em diferentes dialetos, mas todos unidos pelo mesmo desejo, pela mesma ansiedade. Era a classe simples, esmagada pelos poderosos, porém que se amavam, nas suas dores, nas suas dificuldades. E aquele rabi era o rei há muito esperado. Já o tinham visto e ouvido mais de uma vez, e constataram que ninguém jamais fizera o que ele fazia, e ninguém jamais falara como ele falava. E naquele fim de tarde, Jesus trouxe a nós as bem-aventuranças do Reino de Deus. Nós somos espíritas ou somos simpatizantes do espiritismo, cremos na existência de Deus, na imortalidade da alma, na pluralidade das existências, na comunicabilidade dos espíritos. Mas é muito difícil para nós, para muitos de nós, compreendermos a razão de sofrermos para sermos felizes. Allan Kardec, analisando o sofrimento quanto o momento da causa, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos mostrar que 3 são os momentos que surgem as causas com as quais geram sofrimentos para nós. O primeiro, tem causa nesta vida. O homem, em regra, ele é responsável pelas suas próprias aflições, né? É o seu proceder, é o seu caráter, e muitas vezes nós caímos pelas nossas próprias faltas, né? É o orgulho, é a intemperança, é uma falta de moderação dos desejos, é uma falta de ordem. O homem, em regra, ele é responsável pelos seus próprios infortúnios. E essas são as principais razões na vida atual dos nossos equívocos que nos levam ao sofrimento. E diz Kardec que quando nós nos corrigirmos moralmente, nós também estaremos nos libertando das aflições que surgem pelo nosso comportamento inadequado. Outra causa, outra época de causa tem a ver com as vidas anteriores, né? São crianças que morrem em tenra idade, são acidentes pelos quais nós passamos, que não havia uma previdência que fosse capaz de evitá-los. São flagelos naturais como esse que nós estamos vendo aí, né? E essas causas, não tendo razão na vida presente, estão então na vida passada. Agora existem outros motivos pelos quais nós sofremos. Só que, neste caso, não existe uma causa no passado. Existe uma finalidade no futuro. São provas, muitas vezes, escolhidas, pela qual a pessoa, desejando apressar o seu progresso, dar um passo mais longo, vive provas, né, que
às vezes, muito frequentemente, são provas duras. E como mais facilmente identificar essas pessoas? São aquelas almas nobres, de sentimentos elevados, que passam pelas maiores dificuldades de uma forma serena, de uma forma tranquila, sem murmúrios, sem reclamações. O livro, creio que seja No Mundo Maior, se eu me lembro muito bem, vai mostrar o caso de um rapaz, que ele vai reencarnar. Ele virá com um defeito na perna. Não que na vida anterior o obrigasse a ter um defeito na perna, mas para que ele vencesse na vida futura o próprio orgulho, né? A própria ambição, ele aceitou. Foi proposto a ele pelos espíritos superiores, ele podia negar, não era obrigado. Ele veio com aquele defeito. Outro caso, no mesmo livro, se eu não me engano é no Missionários da Luz, Anacleta, essa eu lembro o nome. Na vida anterior, ela passou a mão na cabeça dos seus 4 filhos, de forma excessiva, retirando deles a responsabilidade que o pai queria impor a eles como ensino, mas a mãe ia lá, passava a mão na cabeça. Resultado, os filhos estão há 40 anos no umbral sem ir para uma região superior. Então ela já está com o planejamento reencarnatório da própria vida dela. Ela vai ser mãe solteira de todos eles. Alguns virão com dificuldades mentais, outros com paraplegia, dificuldades físicas. E aí ela ainda escolhe uma dificuldade. Ela pediu aos espíritos superiores que viesse com aquele defeito. Ela olhou no planejamento qual seria o seu próprio corpo. E ela disse: não, esse corpo não vai me servir. Esse corpo, ele é muito belo, e pela beleza física eu vou atrair olhares masculinos e de repente eu vou me sentir atraída por eles e não vou cumprir a prova de auxiliar aos meus filhos e a mim mesma. Então eu quero vir. Pediu com um problema na paratireoide. E assim foi feito. Ela veio com problema na paratireoide. Então vejam, causas na vida presente são a maioria. Causas na vida pregressa. E muitas vezes não há razão em outra vida. Mas que são o sofrimento nos levam à finalidade futura de melhor progredirmos e auxiliarmos aos outros no seu próprio progresso. Beleza, mas é assim que o mundo entende o sofrimento, como coloca Kardec com tanta clareza no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo? Não, né? Falando das nossas dores, a pessoas simples, sem nenhuma religião, pessoas do mundo, o que dirão a respeito do sofrimento? Vamos conversar com ela a respeito das nossas dores? Em regra não dirão, esquece, né? Esquece a dor, esquece o sofrimento, como se a dor e o sofrimento pudessem nos esquecer. Vamos às casas religiosas, incluindo muitas vezes as casas espíritas. Vamos orar. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos orar como se a oração tivesse o quinhão de nos libertar das nossas dívidas, como Deus estivesse na função mera de arrolar as nossas dívidas para perdoá-las sem analisar mérito ou demérito. Ou perguntamos aos cientistas, às pessoas que não materialistas, que dirão a respeito do sofrimento? Que nós devemos buscar o prazer, né? Que nós devemos buscar o prazer, como se o prazer pudesse apagar as nossas faltas de vidas pregressas, né? E muitas vezes esse prazer vinculado às drogas lícitas ou ilícitas, vivendo uma felicidade irreal,
vinculada ao entorpecimento da própria consciência. Mas o sofrimento está aí, em todos nós, né? Convidando-nos, todos nós, o sofrimento aqui e ali, a um reequilíbrio. Aparece em todos os lugares, de 1000 formas possíveis, e nós não conseguimos compreendê-lo, ou poucos são os que compreenderam o sofrimento ao longo da história da humanidade. Vamos ver Zenão de Sítio, né, filósofo grego do século IV a.C., observando o sofrimento na Grécia espalhado em todo lugar. Ele vai criar a doutrina do estoicismo, pela qual nós deveríamos desdenhar os bens materiais e buscar desenvolvermos as virtudes como forma de vencermos o sofrimento. Sócrates, o maior filósofo da humanidade, condenado à prisão e à morte pelo tribunal dos Heliastas, de forma injusta, ele da prisão vai cultivar a moral, vai cultivar as virtudes para superar a dor. Francisco de Assis, o pobrezinho, desdenhando todos os bens da terra, todos, foi objeto de zombaria, foi objeto de sarcasmo, né? E vivendo imensas aflições, ele bendizia a dor. Então vejamos, o sofrimento, ele é alta concessão divina, ele é moeda de resgate para nós. A aflição é exercício de fixação do bem em nós. Então nós devemos agradecer as dificuldades pelas quais passamos, porque é um exercício de fixação do bem em nós mesmos. Então, estamos nós no leito de morte, na cadeira de rodas, ou com amarras ortopédicas, dificuldades psicológicas ou físicas na família, no trabalho, na sociedade. Agradeçamos a Deus a oportunidade de repararmos e reaprendermos, porque muitos, é uma pena, mas muitos ainda se dirigem com afã à irresponsabilidade, seguindo por consequência no caminho da loucura. No caminho da loucura. O livro No Mundo Maior, que tem o instrutor Calderaro, a função dele como um psiquiatra de um estudo iluminado é evitar que nós nos suicidemos, evitar que nós, adquiramos qualquer espécie de doença psiquiátrica, de qualquer queda moral significativa. E o livro só relata esses casos. Primeiro caso, do que nós nos lembramos, Pedro e Camilo, uma relação de ódio, em função de dinheiro. Um trabalhava com o outro e nessa relação de ódio, no momento de raiva, um assassinou o outro. E aí, o que faleceu está obsidiando o que ficou por prazo superior a 20 anos. Vejam que coisa. Nós temos, diz esse mesmo livro, No Mundo Maior, o nosso cérebro dividido em 3 andares. O primeiro andar, de regiões instintivas. O segundo andar, do mundo atual, do mundo presente, para nós realizarmos os nossos trabalhos comuns, os nossos trabalhos profissionais, o dia a dia da vida. E o cérebro superior, vinculado ao futuro, ao nosso desenvolvimento moral, ao desenvolvimento do amor. Nesse primeiro caso do livro, essa relação de ódio de 20 anos, o espírito, ele influenciou de forma que uma energia escura impedia o acesso daquele que foi o assassino ao terceiro andar. Então ele não mais orava. E também atrapalhou o segundo andar, porque ele trabalhava de uma forma baratinada, fazia tudo às avessas, fazia uma coisa, esquecia a outra.
e ele tinha uma família com 5 filhos. Ele foi para onde? No hospital de psiquiatria. E o desencarnado, que o obsidiava? Também. Diz o livro que os cérebros deles tinham as mesmas dificuldades e eram muito semelhantes. Um encarnado e outro desencarnado. O outro prejudicando o primeiro, o encarnado, ele também estava ficando debilitado mentalmente. Agora veja, a relação deles era tão significativa de ódio que o ministro Calderaro, um dos ministros da colônia Nosso Lar, ele não tem condição de fazer a separação entre eles. Ele chama Cipriana, uma mulher, como sempre as mulheres estão à frente dos homens aí nessa questão, ela é mais alta, ela vem e ela faz uma prece, e ela se transfunde em luz. Ambos os espíritos pensam que ela é a mãe de Jesus. O Calderaro, ele tinha um grau de receio de que, se ele tentasse a separação, eles poderiam ambos, ou algum deles, ficar sequelado. Então ele pediu a Cipriana que realizasse esse processo, porque ela era muitíssimo amorosa. E ela tinha, então, condições de realizar a separação entre eles. Então vejam onde nós podemos chegar com as nossas relações de ódio. Porque diz Joana de Ângeles, a raiva e o ódio é uma espécie de raiva, né, com algum grau distinto de intensidade e prolongado mais no tempo, impedir-nos o acesso de um comportamento moral mais adequado. O livro fala não lembro o nome da pessoa, mas de uma jovem de 20 anos de idade. Ela morava com a mãe doente, já numa imensa dificuldade. Eu não prestei atenção no prazo aí, quando der o prazo vocês me falam. Uma imensa dificuldade financeira, a mãe trabalhando junto com a filha ali na costura. Um percentual significativo dos recursos financeiros era para angariar recursos para os remédios da mãe. Mas a mãe foi piorando, E a filha presumiu, 20 anos de idade, que a costura não ia mais resolver a coisa. O que ela fez? Foi parar numa danceteria noturna. Já deu para entender o caminho que ela estava seguindo, né? Bom, ficou um tempo naquele período, ela também parou de realizar as orações. O pensamento dela próprio se tornou uma energia pesada. Então veja, já não é um caso de obsessão. Ela se julgava indigna de realizar as orações. Mas os espíritos superiores analisam mais a causa do que a nossa prática. O que a levou a uma vida vinculada à prostituição era a necessidade de aquisição de remédios para a mãe. Então, esse motivo levou os espíritos a socorrê-la, né? Ela estava caminhando para a encefalite letárgica, palavra literal do livro. A encefalite letárgica, a energia mental dela escura estava sendo absorvida pelos pulmões e ela estava adquirindo essa doença. Ela ia parar de falar, ela ia ter catalepsia, ela ia ter dificuldades motoras, ela ia atrofiar. São diversas as características da encefalite letárgica. Depois olhemos aí na internet, digita lá no Google encefalite letárgica e vê todos os efeitos. Aí tem outros casos, né? Tem o caso de uma criança de 8 anos de idade, que ela não senta, ela não vê, ela não ouve, ela não fala. 8 anos. É que na vida anterior, numa insurreição aqui no Brasil, ela aproveitou a insurreição e matou muitos dos seus desafetos. Consequência dos 2 séculos sendo perseguido no plano espiritual por mais de 200 espíritos. E por tão longo prazo eles injetaram uma energia escura e deletéria na cabeça dele, que na área de Brocá parou de falar, na região aqui de trás parou de ver, parou de ouvir, nas regiões laterais, no vértice que
o V que temos aqui vinculado à questão motora, parou de se movimentar. Reencarnou com todas essas debilidades. Quantos espíritos o estão perseguindo? Dos 200? 2. Todo mundo já sabe qual é a solução que a espiritualidade superior vai dar para o caso, né? Eles serão, esses 2 inimigos mais ferrenhos, irmãos dele. E no futuro, esses inimigos ferozes beijá-lo-ão com muita ternura. Pode falar muitos casos aqui. O caso da epilepsia, do Marcelo, ele tem epilepsia. Eu tenho um tio, ele faleceu, um tio paterno que ele tem epilepsia. Tinha epilepsia, morreu afogado. Lembra que Jesus falava que a pessoa, às vezes, com algum problema, cai na água e cai no fogo? Meu tio. Aí na água morreu epilético. A epilepsia, então, ela tem causas, às vezes, físicas, mas também tem causas morais, né? E no caso do Marcelo, não era um processo obsessivo do livro No Mundo Maior, nem eram causas físicas, mas era uma espécie de terceira causa? Era. Como é que era? Ele também, tendo títulos de nobreza, fez muito mal a diversas pessoas. Quando desencarnou, uma multidão de espíritos o esperava no plano espiritual e o se viciou em regiões de trevas por longo prazo. Aí ele reencarnado numa família espírita, numa família muitíssimo dedicada à causa espírita, né? Até os 14 anos, não tinha problema nenhum de epilepsia, mas foi a glândula pineal abrir as memórias passadas de vidas anteriores e começou o fenômeno epilético dele. Então, mas ele não tinha um problema físico no cérebro e ele não estava sofrendo uma obsessão. Qual era o caso dele? O caso dele era vinculado, vou falar uma palavra meio difícil agora. Vocês já ouviram falar daquele reflexos de Pavlov? Quem já ouviu falar? Reflexo de Pavlov, para os que ainda não ouviram falar. Se põe um alimento para o cachorro, né? E toca uma sineta, o cachorro fica sabendo que tem um alimento. Você repete isso várias vezes. Toca uma sineta, ele fica, e dá o alimento, ele fica sabendo que tem um alimento. Beleza, o alimento fica guardado. Toca a sineta, ele vem e come o alimento. Repete isso, então ele memorizou que quando toca a sineta ele pode se alimentar de uma forma reflexa. Bom, se você tirar a comida e tocar a sineta, ele vai até salivar, esperando o alimento, porque se você não colocar, ele vai salivar sem ele. Então o caso desse Marcelo, no livro do Mundo Maior, era desse caso. Se passasse um espírito inferior ali, se passasse um espírito obsessor distante dele, mas ele o visse, ele recordava das sevícias sofridas no plano espiritual. Ele despertava dele mesmo os arquivos, as suas memórias do plano espiritual, e aí ele tinha os ataques epilépticos. Meu tio morreu assim. Provavelmente o caso do meu tio era um processo obsessivo. E o livro trata de muitos mais casos. Tem uma moça muito nobre, uma moça muito elevada, que a vida, a prova escolhida, a protegeu de cair em erros. Com 8 anos ela perdeu o pai e a mãe era adoentada. Ela cuidava da mãe e, com 8 anos de idade, cuidava da mãe e da irmã mais nova. Então vê, perdeu todo o sonho infantil e as ilusões da juventude, cuidando da irmã, porque a mãe vai falecer quando ela tinha 20 anos de idade. E ela continuou cuidando da sua própria irmã até o casamento da irmã. Bom, agora ela pensava, estou livre para, digamos assim, cuidar de mim mesma, né? Então ela abrigou um rapaz que estava estudando medicina, abrigou esse rapaz que estudava medicina e ficou apoiando ele até que ele se formasse. Beleza. Quando ele se formou, o que ele fez? Ela queria casar com ele, eles estavam enamorados, votos de casamento. Ele
na linguagem popular, picou mula, foi embora, trocou-a por uma outra jovem de classe social mais elevada e mais nova também. Então ela, olha a história de vida dela. Quando a gente vê essas histórias de vida sofrida, essas pessoas são heróis no mundo. Essas pessoas são heroínas, né? Essas mulheres são heroínas no mundo. Ela queria se suicidar. Ela começou a se questionar, mas por que eu não posso casar? Eu gostaria de casar, né? Ela ia beber o veneno à noite. Mas como era uma alma nobre, vem o caldeiraro, faz ela dormir. Espíritos muito elevados, dentre eles a mãe dela, vem dialogar com ela para que ela não pratique aquilo. E a irmã dela, que era casada, a irmã casada, o marido era alcoólatra, o marido agredia física e moralmente. Então veja, às vezes a pessoa livre quer se aprisionar num problema e a pessoa aprisionada sofre pela prisão que se vinculou, né? Casamento a gente tem que olhar bem com quem nós vamos nos casar. O outro caso, então vejam, esse livro No Mundo Maior, o caldeirado, ele tem por função só evitar as nossas quedas morais, evitar o suicídio, evitar a depressão, evitar a loucura, dentro de um determinado limite. Nós ficamos vinculados à nossa própria liberdade e aos próprios efeitos daquilo que nós escolhemos. Tem um caso de um jovem senhor, 40 anos, que bebe muito. Calderaro o atendeu diversas vezes, mas não tinha feito, ele voltava para a bebida. Solução: vou agir de forma diferente, não vou mais recuperá-lo, diz Calderaro. Vou dar uma energia no coração dele tão significativa que o coração dele vai paralisar. Ele vai ficar hospitalizado por 2 a 3 meses sem alívio da dor para poder se recuperar moralmente. Ele está numa festa, né, bebendo, numa festa em que se dança de forma inadequada, as canções são de baixo nível e os encarnados imitam os desencarnados nas danças sensuais. Veja que coisa. E esse senhor jovem de 40 anos está lá, alcoolizado, e pelo álcool o espírito está um pouco separado do corpo, ele está um pouco desligado. Estando desligado, 4 espíritos inferiores bebem nele. Ele é feito de copo. Os espíritos se revezam na região estomacal para beber os eflúvios do álcool. Esse senhor bebeu. Ora, mas nesse intercâmbio mediúnico, ele também assimila os pensamentos, as lembranças desses espíritos inferiores que eles trazem de regiões de trevas. Então ele vê morcego, ele vê cobra querendo enforcá-lo. Ele grita de desespero. Solução vai ser diferente, não vamos mais recuperar. Vamos dar uma energia luminífera tal no seu coração, o coração dele vai ser paralisado. 3 anos ou 2 a 3 meses no hospital. Sem alívio da dor, porque a dor é uma conselheira, né, para a melhoria do seu mundo moral, né? E vejamos Jesus. Jesus elegeu o sofrimento como amigo de todas as horas, ensinando-nos pela bem-aventurança, né, e pelos exemplos que sofrer é ser feliz. E ele, passando por tudo que ele passou, se manteve íntegro, nos ensinando a prática do amor e da bondade como forma de libertação. Então, para nós, se muitas vezes a nuvem está pesada, é sofrimento, é dor, é aflição, é solidão, ergamos a cabeça, coloquemos a mão no serviço, porque dia virá em que, por termos assumido essa postura de servir com a cabeça erguida, mesmo das maiores dificuldades pelas quais nós passamos, dia virá em que espíritos superiores nos levarão
a regiões mais elevadas. Né? E se ainda nós questionamos as pessoas simples, questionamos as casas religiosas a respeito do sofrimento, questionamos os materialistas. E se questionássemos a Deus, o que Ele nos diria? Meu filho, por que tanto pessimismo? Por que tanto desalento? Observa o canto da natureza, observa o canto incessante da natureza. O pessimismo, ele é antolho, que impede a visão e também impede a recepção de energias espirituais superiores. O pessimismo, ele contamina aqueles com quem vivemos. Petrifica os sentimentos e a pessoa se torna indiferente a tudo. Trabalha contra as ambições e os desejos alheios. Para um pouco e reflete no som da natureza. O nosso planeta Terra tem um diâmetro de 12.700 quilômetros. Se nós retirássemos o espaço vazio da Terra, ele ia se tornar uma esfera com diâmetro de 800 metros. De 12.700 quilômetros ia para uma esfera de 800 metros de diâmetro. Se fizéssemos isso a um homem de 70 quilos, tira os espaços vazios de um homem de 70 quilos, ele se tornaria invisível ao olho nu. E no mundo nós temos 7,5 bilhões de pessoas. Imagina um mundo de 800 metros com 7,5 bilhões de pontos invisíveis. Esses somos nós, na criação divina. Aí diz Deus para nós: se todos vocês, 7,5 bilhões de pessoas, vivessem do 0 aos 70 anos, cada coração bateria 2,5 bilhões de vezes sem parar, dormindo ou acordado, queiramos ou não, sem necessidade de refletirmos. (7,5 bilhões de pessoas, coração de cada um batendo 2,5 bilhões de vezes, do 0 a 70 anos. Pensa no milagre da digestão. Para cada uma das 7,5 bilhões de pessoas, tem no estômago 35 milhões de glândulas estomacais para realizar o milagre da digestão. Eu como